Professora Cátia Isabelle, mulher branca, de cabelo curto, usando óculos para leitura e blusa na cor fúcsia, tendo ao fundo uma parede branca. Bom, inicialmente, agradecemos à professora Lídia Alvarenga pela participação na exposição digital Nas Trilhas da Informação, a FCI nos 60 anos de Universidade de Brasília. O nosso convite se justifica para que a senhora possa relatar o processo de criação do curso de Arquivologia da UNB. Nos sentimos honradas com a sua presença aqui nesse espaço. Antes de conhecermos o seu relato sobre o curso, fale-nos um pouco sobre a sua formação, a sua trajetória profissional, inclusive aqui na UNB. Kátia, professora Kátia, agradeço imensamente, é uma honra muito grande, né, estar aqui com vocês, no contexto da Faculdade de Ciência da Informação da Fundação Universidade de Brasília, e eu volto com muita satisfação, com muita alegria a esse contexto. E eu sou professora Lídia Alvarenga. A minha formação básica é graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1968. Em seguida, eu trabalhei na Universidade Federal, Sistema Central de Informações Bibliográficas, concursada. Depois eu morei um tempo na fazenda, eu casei, fui morar na fazenda com meu primeiro esposo, mas a experiência não deu muito certo. Em seguida, eu fui para Brasília fazer um curso na IBM de PL1. E lá em Brasília, eu reencontrei com muitos amigos lá em Brasília. A professora Vera Amália Amarante Macedo, que foi minha professora na UFMG, o professor Antônio Agenor Briquet de Lemos, que eu conhecia muito de Belo Horizonte, nos visitava muito, o professor Elton Volpini, que era diretor da Biblioteca Central, e aí eles me disseram: Lídia, por que você não vem trabalhar aqui? E com esse convite, eu fiquei tentada, terminou o curso na IBM, eu aceitei meu primeiro trabalho, que não foi na UNB, meu primeiro trabalho foi no Ministério do Interior. Lá estavam implantando o sistema de informações lá, bibliográficas do Minter. E eu trabalhei no projeto Rondon, eu fui bibliotecária do projeto Rondon, e fiquei uns meses lá. Em seguida, o professor Briquet me pediu para apresentar o meu currículo no MEC. Aí eu fui para o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do INEP, coordenar lá um sistema de informações bibliográficas, a junção de todas as bibliotecas do MEC, que vinham do Rio de Janeiro, e fiquei lá encarregada com uma equipe enorme trabalhando comigo, e nessa época, desde quando eu fui para o INEP, eu já tinha feito mestrado no IBICT. Fiz mestrado no IBICT, em convênio com a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu quero retroceder um pouquinho, que antes disso eu estive na Infraero, agora que eu me lembrei. Antes do MEC foi a Infraero, depois foi o MEC. E no MEC foi um trabalho muito interessante, um trabalho enorme, e foi lá que pela primeira vez eu senti a necessidade de um curso de arquivologia em Brasília, porque eu recebia lá no INEP aqueles containers enormes com os acervos do Rio de Janeiro. E dentro no meio desses acervos, tinha tudo misturado, documento arquivístico, documento bibliotecário, biblioteconomia, livros, e eu fiquei assim, sem saber como agir. Aí eu procurei a professora Astreia Moraes e Castro, que era uma arquivista muito importante, uma eminente arquivista do Congresso Nacional, e a Astreia
tinha os filhos que tinham uma empresa, e eles é que subsidiaram a organização disso lá. O contato com a Astreia foi, assim, muito rico, porque evidenciava a necessidade premente de profissionais nessa área. Eu tinha informações que não só o MEC, mas vários órgãos que estavam se transferindo para Brasília, até tardiamente, que isso já foi mais ou menos em 80, 81, então eles tinham toneladas de documentos arquivísticos sem tratamento. E a gente pedia também o apoio do Arquivo Nacional, mas o Arquivo Nacional tinha um pré-arquivo lá em Brasília, mas eles não conseguiam dar conta daquela demanda, de tamanha demanda. Eu manifestava essa necessidade do INEP, eu tinha recurso para contratar quem eu quisesse no projeto lá, que eu era coordenadora do diretor, eu era assessora do diretor-geral, e aí nós contratamos os arquivistas de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Chegaram em Brasília cerca de uns 15, umas 15, eram todas mulheres, 15 profissionais de arquivologia formadas lá na Escola de Santa Maria para trabalhar em Brasília. E aí foi aquele alívio para mim. Mas, por outro lado, foi um problema muito sério, porque o dinheiro era pouco para as pessoas morarem em Brasília. E criou um problema social muito grande, eles lá trabalhando, mas não muito satisfeitos, mas resolvendo o problema. E a professora Astreia, que não era ela, era filho, Andresa, uma filha dela que trabalhava com isso, prestando serviços, eles coordenando, e eu passei muita dificuldade, muito sofrimento de ver aquela incapacidade de resolver esse problema do arquivo, estando ali como coordenadora de documentação do INEP, representando o Ministério da Educação como um todo. Bom, isso depois mudou-se o ministro do MEC, o INEP saiu todo mundo, e como é costume, infelizmente, ser na administração, eles desconstruíram todo o projeto e cortaram as verbas e tudo, e nós ficamos lá. Eu fiquei lá com meu cargo de assessora, mas não podia fazer nada. Aí, nesse ínterim, me convidaram para eu ir para o Ministério dos Transportes, onde tinha também um sistema de documentação. Chego no Ministério dos Transportes, o que eu encontro? O mesmo problema. Lá no Ministério dos Transportes, tinha também quantidade imensa de arquivos, de fundos arquivísticos, sem tratamento, precisando do profissional. Então, eu vivi tempos de muita dificuldade nesse trajeto aí e nessa constatação da falta de profissional de arquivos em Brasília, na capital federal. Nisto, eu fui chamada para ser professora visitante da UNB. E o professor Miranda me convidou, falou que tinha muita vontade, que eu tinha muita experiência, que se eu fosse professora eu ia dar uma contribuição. Eu, então, fui como professora visitante. Eu trabalhava no Ministério dos Transportes, como coordenadora de documentação, e ia como professora visitante na UNB dar aulas. E assim fiquei algum tempo, isso tudo com a aquiescência do secretário-geral do Ministério, que se sentia muito honrado, ele achava o setor de documentação muito importante. Nós estávamos lá construindo um tesauros de transportes, o macro e o micro tesauros, e aí eu continuei como professora visitante. Aí foi aberto um concurso para professor adjunto da UNB. E eu gosto muito, eu gostei demais, a minha profissão era de professora. Aí eu resolvi fazer o concurso. Eu entrei, tinha 4 candidatos,
E eu fiz o concurso. Eu tinha muita vontade de me dedicar ao ensino, à pesquisa, eu já tinha mestrado. Meu mestrado foi muito interessante lá no Rio, com a Gilda Braga. Eu fiz um mestrado, eu gostei demais da minha pesquisa lá, que foi periódicos na área de educação, material que eu conhecia bem. Aí, o que acontece? Eu passei em primeiro lugar, né, dentre os 4 candidatos, e fui trabalhar dedicação exclusiva na UNB. Quando eu chego louca para dar aula, isso é interessantíssimo, apaixonada para dar aula e tudo, agora para dar aula, fazer pesquisa, orientar. Aí, falar, Lídia, você não pode ser chefe de departamento, você tem tanta experiência. Você tem tanta experiência. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, bom, eu fiquei, né? Aquela saia justa. Eu falei, bom, eu vou aceitar, porque não tem como, eu sou como eles estão precisando. Na época não tinha ninguém disponível. Aí eu fui para chefe. Aí falava assim, você vai ser candidata. Qual é a sua plataforma eleitoral? O IBAN, lá tinha o reitor, Ibães Ruiz, Antônio Ibães Ruiz. O Ibães estava implantando um sistema de criação dos cursos noturnos da UNB. E um dia o Ibães nos visitou e eu escutei isso, ele falando que tinha muita importância, os cursos noturnos, porque estava no início, até começou aí antes daqui da UFMG. Nisso, eu fui fazer minha plataforma eleitoral, o que eu pus lá? Arquivo noturno já. Essa foi meu slogan da minha campanha eleitoral. E a povo achava que eu era meio... Falou, gente, essa professora, coitada, o que ela inventou esse negócio de arquivo noturno já? E o pessoal, assim, de arquivo noturno, então vamos fazer uns cartazes aqui, mas eu vi que tinha uma coisa meio bizarra, assim, por trás daquilo. Eu falei, é isso mesmo, arquivo noturno já. Aí, nisso, o Ibães falou assim, o João Evangelista, que era meu vice de Andrade Filho, ele convidou o Ibães para jantar, para conversar sobre essa loucura minha, né? O Ibães falou comigo, professora, isso aí, eu falei, olha, professora, eu já sofri demais pela falta de profissional de arquivo. Eu sou uma pessoa que senti na pele que eu, numa situação dessa, para mim, eu não tenho nada melhor que eu possa fazer. Eu não sou da área, eu não entendo nada de arquivo. Eu só conheço a Astreia. A Astreia ficou minha amicíssima. Ela, que depois eu vou falar da experiência anterior que teve na UNB, que ela me relatou tudo. Aí o Ibães falou assim, e o que a senhora precisa para esse curso? Eu peguei e fiz uma brincadeira com ele. Eu falei, se é noturno, eu vou precisar de um poste na frente da entrada do departamento, uma luz bem forte, porque é noturno, lá é muito escuro nossa frente aí. Ele riu, falou, então, professor Lídia, a não precisa. Eu falei, não, eu conheço, olha, eu conheço o pessoal todo do Arquivo Nacional. Eu conheço o pessoal da Bahia, eu conheço o pessoal de São Paulo. Aqui em Brasília, do pré-arquivo, eu já tenho contato com eles todos. Os do Senado, da Câmara, conhecia tudo. Eu falei, olha, eu vou fazer uma carta para as pessoas que eu conheço, até para fazer, quando eu for chefe, para fazer, ver o que eles acham, pedir opinião. E nisso o Ibães ficou animado, teve a eleição, eu ganhei, né? E todo mundo ainda com o pé atrás, né? Com esse negócio de arquivo noturno. E aí começamos, o Ibães falou, olha, o que a senhora precisar, professora, pode contar comigo. E a senhora vai querer ir lá no Rio? Eu falei, não, eu já conheço todo mundo, eu resolvo tudo por telefone, por carta, não preciso pedir lá em lugar nenhum. Depois nós vamos fazer uma reunião aqui. Aí o Ibães perguntou tudo que precisava. Nisso aconteceu a coisa mais... Aquilo tramitando pelo departamento, com muita resistência, porque as pessoas não tinham essa segurança que eu tinha da importância daquilo. E aí falavam, se reportavam a experiência anterior, que foi a tentativa de criação da arquivologia na história. Foi a Astreia que me contou.
Nisso, falaram, não deu certo, essa tentativa na história não foi provada, não sei o quê, vai ser muito difícil de provar aqui. E eu levava para as reuniões, e a coisa foi evoluindo, assim, meio com dificuldade, votação justinha, às vezes colegas se abstinham, eu trazia de novo a votação da coisa, e aí aconteceu uma coisa importantíssima, porque até então eu não tinha uma pessoa para coordenar que fizesse o projeto pedagógico do curso, porque eu não era da área. Nisso eu recebi uma carta, dentre as cartas que eu mandei carta para São Paulo, para o Rio, para a Bahia, para todo o Arquivo Nacional, aí em Brasília, todo mundo me visitou, o presidente da Associação dos Arquivistas aí fez amizade comigo, e todo mundo me estimulando o máximo. E aí eu recebi uma carta de próprio punho da professora Heloísa Liberale Veloso, ela falando, professora Lídia, eu estou sabendo dessa iniciativa, estou inteiramente solidária e te falo uma coisa, se precisar de eu ir para aí, eu estou aposentada. Eu falei, meu Deus, agora que esse fogo vai, porque agora tem projeto pedagógico daqui a uns dias, né? Aí nisso eu falei lá para o Ibanes, ela falou, mas eu não tenho onde morar. Aí eu cheguei lá e falei, Ibanes, professor Ibanes, olha, não, era sempre no jantar. João Evangelista fazia aqueles jantares maravilhosos. E nós ficávamos ali 3, 4 horas jantando e conversando. E pró-reitor da reitoria, tudo lá. Todo mundo já motivado. Aí, nisso, o Ibanez, eu falei, Ibanez, agora nós conseguimos uma professora já para vir fazer, mas precisa de um apartamento funcional. Ele aí falou, tá difícil, professora, mas eu prometi que eu ia arrumar tudo que a senhora precisasse, porque nós queremos criar os cursos noturnos. Ela veio e mãos à obra. Luísa é uma pessoa assim, de uma capacidade de trabalho, e ela domina, já tinha muitos livros, muitos artigos internacionais, publicados em periódicos nacionais, estrangeiros, e aí fez o projeto pedagógico. Aí a coisa foi tomando corpo. Na hora de votar, né, já falava, olha, está aqui o projeto pedagógico. Conseguimos adesão da Faculdade de Comunicação, de Direito, porque tinha disciplinas que era multidepartamental, né, o curso. E essas adesões, aos poucos, até da História, que era um lugar que tinha um pouco de, sei lá o quê, porque já tinha tentado, não tinha conseguido, mas nós conseguimos adesão de todos, administração, história, direito. E Heloísa está fazendo aquilo tudo, e com uma professora que ia dar a credencial, né, para o curso e tudo. Então, nisso foi criado o curso. E foi criado, nós tivemos um professor, ela começou, depois teve um professor que era acho que é José Carlos, Luiz Carlos, do pré-arquivo do Arquivo Nacional. Muito educado, muito elegante, muito culto, e ele também falou, olha, eu posso dar aula e tudo. E assim começamos com as disciplinas dos demais departamentos, e eu saí, sabe? Eu saí antes de terminar meus 2 anos de chefia, o curso já estava implantado, já estava criado, e eu aí não fiquei mais na chefia, mas o curso já estava implantado, e a Heloísa já estava ali, à frente de tudo. Nisso eu presenciei a chegada dos primeiros professores, por exemplo, a Isa Pupar, que veio do Canadá. A Isa chegou, e para nós aquilo era uma maravilha, porque ela tinha doutorado muito culta, aquela documentação francesa, aquela bibliografia sofisticada, e nós cada vez mais animados ali, e começou. Depois veio, eu não sei se a Astréia chegou da aula lá, e depois começou Luiz Carlos, a Isa Pupar, e parece-me que teve o primeiro concurso, né? Eu não me lembro bem quais foram os candidatos. Depois o seu concurso, né, Kátia, que foi a posteriori. Eu já não estava lá. Parece-me que você falou que foi em 94, não foi?
O meu concurso foi eu ingressei no primeiro semestre de 95, ele aconteceu no início de 95. Pois é. Então, aí começou, entrou a turma toda e o curso, né, ele realmente, eu acho que ele agregou, eu tenho ouvido falar, até não nos meios universitários. Eu vou a Brasília, eu tenho parentes, e aí todo mundo conhece esse curso no meio militar, eles valorizam muito o curso, porque essas academias, tudo precisa, né? Tem arquivos grandes e tudo. E eu fiquei muito feliz e tranquila de saber que daí em diante nós teríamos em Brasília o profissional formado em arquivologia, né? E a Heloísa ficou um bom tempo aí, não é? Deu muito peso ao curso, e depois eu conheci muito o Renato, aí eu aposentei e vim para o UFMG. E na UFMG também eu fui da equipe, junto com o Casal Alberto Ávila, para criar. Eles me pediram no curso de arqueologia, de museologia, foi criado também, fizemos um grupo, né, para fazer o projeto, e aí eu ouvia sempre falar de Brasília, e o Renato Souza, Renato Souza, Sim, sim. ele vinha muito a Belo Horizonte nos ajudar até. Ele vinha nos ajudar, a gente, eles pediam que ele avaliasse a criação do nosso curso lá. Então, foi um momento muito importante, eu acho, tanto para a Universidade de Brasília, como pessoalmente para mim, extremamente gratificante. Fiquei muito feliz, tanto é que quando eu vim embora, o Ibanes me escreveu uma carta linda, agradecendo a contribuição dada à Universidade de Brasília, e eu tenho isso com muita honra no meu currículo lá. Então, foi isto. Foi muito. Eu fico muito feliz de saber que está fazendo agora quantos anos, Kátia? Então, o ato, né, que criou, ele é de 90, mas ele estabelece que o curso passaria, né, iniciaria o funcionamento no primeiro semestre de 1991. Então, nós acabamos de fazer agora 31 anos, né? Então, assim, tá bem recente, né? Já temos várias turmas formadas e tudo, já algumas gerações, né, de arquivistas. Que Então, maravilha, né? Isso. o país todo, né? Porque tem alguns que são aprovados em concurso em outros estados, muitos seguem aqui em Brasília, né? Já com determinadas posições nas instituições, né? Com cargos e tudo. Então, é muito gratificante, né? Para o nosso curso. Que E saber que maravilha. participou de toda essa iniciativa, né? Então, assim, esse seu relato tão rico, né, de informações, de detalhes, muitos nós não conhecíamos, né? Porque tem a história documentada e tem esse relato mesmo oral, né, de quem vivenciou. Isso também é importante nós resgatarmos, né, para essa história do curso, né? No caso até do corpo docente, a senhora comentou, né, no início como foi, nós fizemos contato também com a professora Belotto e ela reforçou, né, essa questão de que veio a Brasília para iniciar o curso, foi a primeira coordenadora, e depois o professor Luiz Carlos, a professora Isa, aí já veio o professor Renato, né, e aí a professora Rosane Montiel, o professor Márcio. Agora, a senhora entende assim, que nessa implementação do curso ocorreram alguns desafios, porque pelo seu relato, foi muito desse seu conhecimento da área, da necessidade da formação de profissionais, né, para atender essa demanda aqui de Brasília, e aí, assim, muito interessante essa questão do seu slogan, né, arquivo já, né, arquivologia já. Então, assim, a senhora entende que ocorreram alguns desafios para a implantação do curso? Porque sendo um curso noturno, nós sabíamos, né, de algumas das dificuldades. Então, essa questão mesmo da iluminação ali próximo, né, da FCI. Essa era uma coisa... Pois é. Então, assim, que desafios que a senhora poderia comentar que a senhora acabou vencendo, né, para a constituição do curso? Olha, eu acho que o mais difícil
foi a aprovação mesmo do projeto no curso de biblioteconomia. Porque o curso de biblioteconomia é muito bem sedimentado, tudo muito firmemente ancorado, e as pessoas não tinham muita segurança, você entende, para acolher aquilo, embora eu sempre argumentasse a documentação como um guarda-chuva, documento lato sensu, não importa, imagem, som, texto, tudo, não importa o formato, né? É tudo da mesma natureza. Eu acho que documentação, ciência da informação, é isso, é o conjunto todo. Então, as pessoas mais, assim, tradicionais, e eu chegando lá, embora eu tivesse um nome, assim, na biblioteconomia, assim, que eu achava que era um nome conhecido e tudo, eu tive uma boa aceitação por os lugares que eu passei, mas as pessoas não conheciam aquilo, ficavam inseguras, então, várias foram as abordagens em reuniões para que fosse aprovado. As demais desafios, por exemplo, o apoio da comunidade de arquivologia no Brasil foi unânime. Ninguém da Câmara, nem do Rio, nem de nada, de Bahia. Depois nós chamamos esse pessoal todo, nós fizemos vários seminários, tinha um pró-reitor, que eu esqueci o nome, muito simpático, assim, pró-reitor direto, lá, acho que era curso de pró-reitor de graduação, e ele ia muito nas nossas reuniões, deve ter coisa gravada com ele, e aí ele dava um apoio enorme, e também nós tínhamos amizade no direito, eu era muito amiga do chefe do departamento de direito, que era uma pessoa famosa, um jurista famoso, porque eu, como chefe, às vezes eu ia dirigir lá nas férias, eu ia ser diretora da FA, e aí ele me conhecia e tudo, e tinha o Pedone, que era um professor da Relações Internacionais, então na FA foi um apoio muito grande também. E o professor Murilo nós tínhamos acabado de indicar ele para a FA, porque lá tinha relações internacionais, direito, administração, contabilidade e ciência da informação. E nas relações internacionais, tinha um amigo nosso lá, que foi meu colega na Infraero, Luiz Pedone, que falou: Lídia, está maravilhoso isso aí, você sabe o que você está fazendo. Lá no direito, ele ficou muito amigo nosso, ele elogiava muito. Então, e o Murilo depois, como diretor, aí que completou, não é? Essa aprovação numa instância superior. Porque o reitor estava louco para receber isso lá. Porque ele já tinha todo aquele feeling, ele já estava preparado, esperando, inclusive, como a meta dele era criar curso, e esse curso era um curso muito bom para ser noturno, porque as pessoas poderiam trabalhar, né, até nos próprios arquivos e vir à noite se credenciar. Então, aí não houve. Eu diria, sabe, Kátia, que foi um momento histórico todo que contribuiu para esse negócio. Era a criação do curso noturno, era o povo que estava todo motivado, era a sensibilidade dos arquivistas chave do nosso país. Tinha uma professora lá no Congresso também, gente, que eu esqueço o nome dela, acho que você citou o nome dela num texto aí. Eu esqueci o nome dela no momento, que também foi uma grande... Hein? Nilza Teixeira Soares? A Nilza Teixeira. Era uma escritora, ela escrevia nessa área, a Nilza Teixeira Soares, a Astreia. A Astreia foi, assim, uma louca pelo curso, uma pessoa que nos estimulou, nos incentivou, maravilhosa, muito dinâmica, nos ajudou demais. E depois o pessoal de história, tinha um professor lá também que... Então, eu acho que as coisas, quando chega o momento de determinada coisa, nada segura, entendeu? Determinado evento desabrochar,
as condições todas foram muito favoráveis. Então, é uma coisa assim até difícil de você falar, meu Deus. Então, por isso que eu brincava, o que está faltando, professor? Eu falava, um poste, reitor, põe um poste. Aí na frente, para iluminar bastante nosso departamento à noite. Então, era essa brincadeira que ele fazia, sabe? Que tinha pôr só essa lâmpada, não sei o quê, que precisava mais nada. E, na realidade, se os departamentos aceitassem. Tinha uma coordenadora altamente credenciada, a professora, que era Heloísa. Tinha o arquivo, né, o Luiz Carlos, que também era. Tinha a Astreia ali. Então, o curso realmente foi um momento promissor, foi um momento que ajudou em tudo. Então, o departamento realmente ficou de parabéns e começou logo, abriu as portas, muito mais gente, né? Porque agora não tinha só as turmas de biblioteconomia. Então, caminho natural, né, Kátia? Eu acho, é o caminho natural. Porque como que vai fazer? A documentação não é só bibliográfica. Professora, mais uma vez, nós agradecemos a sua contribuição em compartilhar com as gerações de discentes, docentes, com arquivistas, com o público em geral que está nos assistindo, né, a história do curso de arquivologia. Como foi esse seu processo de dedicação, engajamento, de levantar mesmo a bandeira para que o curso fosse criado aqui na Universidade de Brasília. Nossa, muito obrigada. Tá? Obrigada, Kátia. Tudo de bom. Muitas felicidades para o curso, para os meus colegas da UNB, né? E muito obrigada. Parabéns por tudo.